Olá para você que está ligado na programação do Sistema Norte de Comunicação. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Traduzindo. Eu sou o Jonathan Vieira e estou aqui toda semana levando o melhor da informação para você. Informação relacionada ao mundo da educação, às áreas profissionais, enfim. Hoje, no nosso programa, eu tenho a honra de tratar de um tema que eu adoro, que é o tema do ensino da língua inglesa. E para falar sobre essa temática tão importante, não só para mim, mas para todo mundo que vive em um mundo globalizado, tenho aqui uma grande amiga, que é a professora Jacilene Rodrigues. Querido. Muito obrigado por sua presença, minha amiga. Você sabe da satisfação que é para mim e da honra, né, de receber você aqui nos estúdios da TV A O honra Norte. é toda minha, falar um pouco sobre essa nossa trajetória. Pois é. Vamos falar sobre a sua experiência, vamos falar também sobre a implementação do inglês para os pequenos, né? O inglês nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Mas eu já gostaria de começar apresentando a minha amiga, a professora Jacilene, para todos que nos assistem, principalmente considerando sua experiência profissional. Como é que começou esse movimento de se tornar professora de língua inglesa, Jacilene? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Sou tímida, tá, pessoal? Não tenho muito jeito com câmera, mas vamos lá. Vamos embora. Como começou essa minha trajetória? Eu acho que daria uma odisseia, certo? Imagina. Eu venho de uma realidade que seria praticamente impossível para mim vislumbrar, imaginar que hoje eu estaria aqui dando essa entrevista para você. Então, se eu volto para aquela Jacilene lá no passado, ela acharia que seria praticamente impossível. Mas ela lutou muito por isso e hoje... Professora de inglês. Professora de inglês, que era um sonho, de início um sonho praticamente impossível, como eu já falei, considerando a realidade de onde eu venho, vindo da zona rural, em que não tínhamos oportunidades. Aqui na Paraíba, no sítio Piacas, depois de Salgado de São Félix. Eita. Posteriormente, eu tive a oportunidade de ir morar em Itabaiana e lá as coisas começaram a se tornar mais possíveis. Né? E não foi apenas uma questão de meritocracia, foi muito esforço, né? Mas não foi apenas meritocracia, porque não foi somente a minha busca, o meu esforço, que foi muito grande, mas eu tive o apoio de pessoas que sem elas eu não teria chegado... Essa importância de ter sempre essa gente importância, assim que nos olha, exatamente, né, e que investe na gente. Exatamente, que investisse, que acreditasse que seria capaz. Acho que isso sempre acontece, acreditavam mais na minha capacidade do que eu mesma. E hoje estou aqui, a luta foi difícil, mas sempre tive em mente ser professora de inglês, então assim, era um sonho. E hoje é uma referência para muitos profissionais, principalmente isso. na prefeitura de João Pessoa. E tive a referência de um primo, que é meu irmão, é meu pai, que era professor de inglês também, e eu achava incrível quando ele começava a falar inglês. Né? Então, assim, eu admirava demais, é uma referência para mim até hoje, né? E eu queria é o nome muito. Desse irmão? Fala pra gente. Félix Augusto. Com certeza conheço. Professor de inglês, né? Aposentado agora da UFPB. Tive a honra de tê-lo também como meu professor posteriormente. E foi sempre uma grande referência para mim. E a minha madrinha, mãe dele, que também era minha irmã, foi isso. Então, era professora, então esses primeiros passos, com muitos percalços que eu tive na minha vida, foram inspirações e então... lhe fazendo entrar no caminho da língua inglesa. Isso, exatamente. E onde foi que você estudou, professora? Fala um pouquinho assim, sobre essa sua formação. Eu, quando vim para João Pessoa... eu tive a oportunidade de ter uma bolsa na cultura inglesa como aluna. Certo. Então, assim, eu completamente lembro até hoje do meu primeiro dia de aula de inglês, né, com o professor Odilon, e me apaixonei completamente. Então, aquilo para mim era um mundo, né, eu estava ali dentro de uma caixinha e estavam abrindo, né, portas incríveis. Sou eternamente grata a Mr. Barlow, a família Barlow, pela oportunidade. Quem são?
Mr. Barlow, que foi o fundador da cultura inglesa. Aqui né? em João Pessoa. Aqui em João Pessoa. Olha só, que legal. E hoje E trabalho na cultura inglesa. Da cultura inglesa, Isso. então assim... E é a minha casa até bacana. hoje, né? Então eu sempre, nessa questão do ensino de idiomas, como também esse combustível do dia a dia de trabalhar pelo ensino público de qualidade. Que legal. Por transformar então, vidas dos alunos. Vem alunos. trabalhando tanto na prefeitura de João Pessoa, né, que eu sei, é de lá, quando ele conheço, como também na cultura inglesa. Na cultura inglesa também, há quase 30 anos. Né? Então, tive uma história como monitora, tive a oportunidade como monitora, depois professora, e aí veio a oportunidade do concurso, e aquela vontade, sou fruto da escola pública, né, da universidade pública, onde tive professores incríveis, que fizeram de mim o que eu sou hoje, que me inspiraram e que me inspiram até hoje. E foi isso. Então, foi essa trajetória. Aí depois veio, né, o sonho de entrar na universidade, de passar na época no vestibular, conseguir de primeira, fazer letras. E os sonhos foram se realizando. E aí depois veio especialização, mestrado, concursos, né? Bacana esses demais. Desafios que me impulsionam e que me motivam cada vez mais. Hoje você está também coordenadora diária de língua inglesa. Hoje eu estou coordenadora diária de língua inglesa. Exatamente, né? Sou coordenadora diária junto com o Felipe. Começamos eu e a professora Anderlane, que está afastada no momento para finalizar o doutorado, mas espero que ela retorne em breve. E nós entramos nesse desafio maravilhoso que foi a coordenação diária de língua inglesa, onde temos feito um trabalho muito especial, muito interessante. Eu tenho certeza disso, eu acompanho também, mas adoraria também entender um pouquinho dessa perspectiva do inglês hoje ensinado na escola pública. Hoje, assim, eu vejo, né, que é um movimento, não só aqui em João Pessoa, mas também em vários lugares do país, perceber como as pessoas vêm cada vez mais valorizando o ensino de língua inglesa, a aprendizagem da língua. Como é que está esse cenário, assim, em linhas gerais, aqui no município de João Pessoa, na sua visão, professora? Como eu lhe falei, quando eu passei no concurso aqui da prefeitura há 10 anos, 10, 11 anos, né? Eu tinha em mente sempre isso, eu vou fazer diferente, né? Eu sou fruto da escola pública, eu sei dos desafios da escola pública e sempre me questionava por que não temos um ensino de língua inglesa mais efetivo, mais eficaz, com mais oportunidades, porque foi o inglês que fez de mim quem eu sou hoje, que me deu as oportunidades, que abriram as portas que foram abertas para mim, né? Então, eu sempre acreditei que poderia ser uma forma de ampliar os horizontes, de trazer oportunidades para pessoas que não tem tantas oportunidades como já foi comigo um dia. Então, eu sempre tive em mente de fazer diferente desde o primeiro dia que eu comecei a dar aula no município. E veio essa oportunidade na coordenação diária, né, onde eu pude não somente fazer o melhor que eu pude, né, o melhor que eu posso, não, né, com muita coisa ainda para melhorar, não somente na sala de aula, mas também com essa oportunidade da coordenação diária, onde nós temos desenvolvido projetos incríveis. E esse cenário da língua inglesa para os anos iniciais foi uma oportunidade incrível justamente da gente buscar melhorar ainda mais as oportunidades desses alunos através do estudo da língua inglesa, de valorizar não somente, não é apenas sobre aprender uma língua, sobre aprender sobre outra cultura, mas desenvolver habilidades interpessoais, habilidades socioemocionais, porque não, e amplitude de visão de mundo, culturais, e de trazer para os alunos e alunas essa motivação e essa perspectiva de que é pelo estudo que a gente consegue desenvolver exatamente e ter uma segunda língua. A gente sabe, né, que o inglês é uma língua global, é uma língua franca,
faz toda a diferença. Com então, toda certeza. foi um prazer imenso, tem sido um prazer imenso trabalhar com os Então, professores e alunos dos anos iniciais. Então quer dizer que hoje, né, no município de João Pessoa, nós temos inglês, né, no ensino fundamental 2, né, que os anos finais, do sexto ao nono ano, que é ano. obrigatório, mas também a gente tem nos anos iniciais. Nos anos iniciais, Conta do primeiro ao quinto ano. Ah, certo, do primeiro ao quinto. Quando é que foi o primeiro ano de implementação? Nós implementamos em 2023. Em 2023 começamos do zero, né? Fomos uma equipe, né, na qual você sabe como também, foi, participou. Por isso que é bom falar, né? sobre esse tema. Então, assim, Demais. eu sempre digo, nós somos os pais desse projeto também, né? Então, assim, nós concebemos desde o início, né, e da seleção dos professores, da construção da matriz curricular, como iria acontecer, que profissionais iriam atuar e, principalmente, como essas aulas aconteceriam, porque nós queríamos fugir do tradicional da gramática, tradicional do ensino de língua inglesa engessado. Nossa perspectiva era que fosse algo voltado para a língua em uso, para a comunicação, para a valorização de realmente aprender uma língua, aprender a se comunicar. Então, a gente, desde o primeiro ano, e de forma lúdica, claro, né? Pois de forma lúdica e muito significativa, criança, né? exatamente, de forma lúdica e significativa para a criança, em que eles tivessem situações reais de uso. Então, veio toda essa fugiu a palavra, perspectiva, né? Isso, né? Todo esse conceito, e a gente foi trabalhando nisso e começou também a partir da seleção dos professores. A partir da seleção dos professores, exatamente. Falou, né? Então, a gente pensou em buscar professores que tivessem o perfil para dar aula para crianças, né, que fosse voltado para a metodologia comunicativa, né, voltadas para as teorias de Vygotsky, para o que Vygotsky considera essencial no ensino, principalmente de língua inglesa, que eles aprendam interagindo, né, de forma significativa. E começamos a fazer a seleção e também preparação desses professores para esse desafio. Nós temos uma equipe de professores da qual eu me orgulho muito, são incríveis, e fazemos formações, né, constantemente com eles, trazemos também pessoas de fora para nos ajudar com essas formações, para trazer novas ideias. Isso é essencial. Essencial, com certeza, e os professores e professoras têm abraçado muito esse projeto e se esforçado bastante para que dê certo, e hoje a gente vê resultados emocionantes. Pois é, eu queria muito assim, entender um pouquinho sobre essa importância do inglês para a criança mesmo, né? Porque hoje no nosso país, que eu até diria assim, é um país monolíngue, porque se considerarmos a grande maioria das pessoas, a gente vê que a gente fala o português. Isso. E mesmo tendo os 7 anos, né, de inglês na escola pública, os 7 anos normais, né, os 4 do Fundamental 2 mais os 3 de ensino médio, mesmo assim as pessoas ainda saem da escola pública sem ter essa realmente fluência. Exatamente. Ou essa habilidade no nível básico mesmo. No nível básico, né? Para se comunicar, né, Jonathan? Para ter a comunicação. Isso. Mas aí, assim, eu gostaria de lhe perguntar justamente sobre qual é a sua visão dessa importância mesmo, né, de começar na infância mesmo, o aprendizado é interessante, do eu estava inglês. Conversando hoje com a Derlane sobre isso, que eu sinto muito hoje que já está havendo uma mudança dos alunos e alunas em relação a isso. Os alunos do Fundamental 2? Dos alunos do Fundamental 2, né, que já saíram 6º ano, 7º ano. Nos primeiros dias de aula, eles chegavam bem apreensivos e geralmente tinham questionamento: por que eu preciso estudar inglês? Então, lembra aquela perspectiva daquela Jacilene que achava que era impossível, que não iria sair daquele lugar, né? E eles hoje já conseguem ampliar isso e ver a importância que e não tem mais aquela pergunta: por que eu preciso estudar inglês se eu não vou sair do Brasil? É tanto que a gente está vendo aí com o intercâmbio, que eles estão tendo agora, né, uma oportunidade incrível, de João Pessoa, né, que vai fazer a diferença. Cultural
João Pessoa no mundo, fazendo aí Exatamente. já uma seleção de estudantes para ir para dois então, países, a gente, não é, professora? Exatamente. Já já a gente fala sobre Pois isso, é, né? a gente fala, então, com a gente certeza. justamente busca isso, né? A Secretaria da Educação visa muito essa questão, nos dá muito apoio em relação a ampliar esse ensino de língua inglesa. Temos a parceria nas formações, aula, né? não Então, só para a sala de aula, perspectiva. temos formações voltadas para essa questão de uma abordagem mais comunicativa em sala de aula, para que a gente possa dar oportunidades, o máximo possível de oportunidades de fala, de desenvolver a oralidade dos alunos. Temos as formações com o pessoal da universidade, temos futuros projetos também para ampliar material didático, para que cada vez mais Olha que bacana. esse aprendizado, essa busca por um ensino melhor, não somente de língua inglesa, claro, né? Existem outros projetos tem vários componentes curriculares. Em vários componentes Mas eu quero curriculares. falar sobre esse desenvolvimento da língua inglesa logo depois dos comerciais, porque a gente já está aqui finalizando o primeiro bloco do Traduzindo desta semana. E nessa semana, a professora Jacilene Rodrigues falando sobre a importância e a caminhada dela, né, na língua inglesa, principalmente nos anos iniciais. Depois dos comerciais, a gente volta com a professora Jacilene. Até já! Via Centercar, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, Centro, São Bento. 99884-5678. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração. Com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa.
Estamos de volta e o Traduzindo desta semana tá incrível, pessoal. Ele está hoje com a temática da língua inglesa mais uma vez, né? Uma vez a gente tinha conversado aqui sobre o inglês, mas hoje a gente está focando mais no inglês dos anos iniciais. E para isso, eu tenho aqui a honra de receber a minha amiga, professora Jacilene Rodrigues, né? Então, Jacilene, a gente começou a falar um pouquinho sobre esse movimento do inglês nos anos iniciais aqui em João Pessoa, na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, de onde você faz parte. E agora eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre os desafios, assim, como é que foi esse processo de implementação, né? Quais os pontos assim mais, digamos assim, que precisaram de atenção da equipe, né? Como é que vocês começaram a se desenvolver enquanto equipe para driblar esses desafios? O que é que você consegue notar já depois desses anos de implementação, né? Pós-implementação, né? Porque você falou que foi em 2023, Isso. Né? E a gente está em 2025. Exatamente. Fala um pouquinho assim para a gente sobre essas questões também. Desafios. Desafiadoras. Me ajude, né? me ajude. Ajudar, Você acompanhou ajudar, isso, né? Mas vamos lá, tenta aí. O nosso primeiro grande desafio foi tudo é surpresa, né? Gente, nós conseguimos, nós vamos implantar inglês nos anos iniciais. Bem pioneiro, né? Muito, também, isso, né? isso. A gente não então, vê isso em muitas outras exatamente. cidades, né? Então a gente buscou, não, a gente tem que fazer algo que realmente dê certo e que seja diferente, né? E nós começamos a pesquisar que cidades já tinham, que são poucas, né? Algumas, pouquíssimas. E como a coisa foi construída, então eu acho que assim, o que deixou esse projeto mais robusto, eu acho que foram as conversas, as partilhas, né, a nossa troca de ideias. Inclusive, eu acho, né, que é importante. Eu estou tão emocionada, pontuar. gente, que... Não, mas eu acredito assim, que tem essa questão das partilhas, mas também é importante dizer assim, que não há muitas referências em nível nacional para inglês dos anos iniciais. Exatamente, exatamente. E tudo que a gente sabia, que a gente queria que desse certo e que fosse realmente diferente, né? Que fosse realmente um inglês lúdico, significativo, né? Que a criança aprendesse, que a criança principalmente se motivasse, porque a motivação é tudo. Então, quando a criança é motivada, quando ela encontra uma motivação, quando ela compreende a importância, e é muito mais tranquilo, não é? E eu diria que não só no inglês, mas em todas as matérias. E qual era o maior desafio? Qual é o maior desafio que a gente tinha na escola? Era justamente nos sextos anos, a partir dos sextos anos, as crianças chegavam sem essa perspectiva e sem ter nenhuma noção de o que era, qual era a importância de estudar inglês. Nunca tinha estudado inglês antes e a gente pensava, puxa vida, né? A gente precisa ver essa questão, como é que eu posso dizer, um equilíbrio social, porque as crianças das escolas públicas começam a estudar inglês desde 1 ano, 2 anos de idade. Das escolas privadas. Desculpa, das escolas privadas. Isso, desde os 2 anos de idade, geralmente, às vezes até, olha né? só Desde o ensino infantil, uma diferença muito grande. drástica. Então, a gente buscava trazer um pouco, pelo menos, de equidade, né? Que eles também tivessem essa oportunidade, que não chegassem no sexto Acho ano. que essa palavra é muito, né? muito Equidade. Equidade. Exatamente. No direito né? Então, mesmo de aprendizagem. De aprendizagem e de conhecer a importância de ter uma segunda língua para esse mundo globalizado, né? Para ampliar realmente, desde cedo, a perspectiva deles de que da importância que né, do diferencial que isso vai fazer para a vida deles, como fez para a sua, como fez para a minha. Com certeza. Né? Então, era a partir daí, mas justamente o grande desafio era esse, era fazer dar certo. Né? E a gente acredita que tem dado certo, ainda temos muitos desafios, né? Começamos sem material didático, esse foi um dos grandes desafios, a gente ainda não tinha, tem toda uma questão, né? Burocrática no material didático, mas a gente sabia, primeiro ano de implementação, exatamente, né? Mas a gente sabia que ia acontecer, mas começamos sem material didático, então nós tínhamos formação com os professores a cada 15 dias, eu e a professora Anderlane, que tínhamos já experiência com o ensino de língua inglesa para crianças, então a gente foi trazendo um pouco do conhecimento que a gente já tinha, da nossa prática, dos cursos que já havíamos feito, né? E fomos estudar também, claro, para passar isso para os professores selecionados, para preparar desde o início, né? Muitos já tinham realmente experiência com o ensino
de criança, outros tinham outros e outras, né? O perfil, mas não tinham experiência. Sim. Então a gente preparou essas pessoas, esses professores e professoras, e a gente foi aprendendo junto, a gente foi trocando experiências e a coisa foi fluindo. Eu acredito que é bem importante. Pode completar, se quiser. Nós né? construímos a matriz curricular, o que deveria estar lá, tendo cuidado para que aqueles objetos de conhecimento não fossem voltados simplesmente para a gramática, mas para a língua em uso, para ser abordado de uma forma isso é importante lúdica, né, para que o aluno realmente sentisse a diferença. Então, aprendesse brincando. Né? Que é criança, né, minha gente? Então, brincar faz parte do processo. Exatamente. Aprender, e você né? sabe como a gente se emociona quando os professores, lá nos grupos de professores, postam os vídeos. A gente tem muitos registros de alunos produzindo língua. Então, isso me deixa muito emocionada de ver alunos de 1º ano a 5º ano produzindo, falando sobre a profissão que quer ter no futuro, apresentando o seu brinquedo favorito em inglês, né? Fazendo role plays, perguntando de onde, né? Where are you from? E conseguindo se expressar. Então, a gente vislumbra que quando esses alunos chegarem no Fundamental 2 e terminarem o 9º ano, com essa perspectiva que a gente tem, eles vão estar bem mais preparados para esse mundo globalizado. Com toda certeza. E, Jacilene, também, assim, eu acredito que é muito importante pontuar esse ponto da formação continuada que vocês, da equipe, né, nós. Né, na equipe de língua inglesa, começamos a realmente conduzir, né, porque era um trabalho contínuo, né, com os professores, principalmente nessa perspectiva, né, de prepará-los para trabalhar com crianças. Exatamente. Até porque a formação na universidade não perpassa tanto esse ensino para as crianças. E você não tocou num verdade? ponto interessante, Jonathan, que a universidade não tinha ainda esse olhar de preparar para o ensino de crianças, e hoje a universidade está com esse olhar. Olha, então nós temos, boa, né? eu não sei nem se eu poderia falar, mas assim, nós temos perspectivas para fazer outras parcerias com professoras e professores da universidade de língua inglesa, professores de prática da língua inglesa, que estão preocupados em produzir esse tipo de material, né, em parceria com a gente. Então, isso é muito bom. O berço, né, da formação, exatamente, né, assim, no nível superior, se organizando também. Exatamente, e ouvir, se atualizando até exatamente, dentro da realidade. Né? Exatamente, e ouvir da gente e ver qual é a nossa necessidade, qual é a necessidade de formação que esse futuro professor ou professora que está na universidade, que está se formando agora, precisa. Até porque né? já está bem claro que quanto mais cedo a gente aprende uma língua, melhor em vários sentidos. Exatamente. Para a formação e para o indivíduo que aprende. E quanto melhor a gente formar esse professor, essa professora também para esse público infantil, infanto-juvenil, né, mais qualidade a gente vai ter, mais tranquilo vai ser. Né? A aula para criança é diferente da aula para adolescente. Completamente, isso. Eu acredito que a aula para adolescente também deva ter esse momento de ludicidade, claro que não infantilizada, mas que a gente gamifique, que eles protagonizem, que eles sejam protagonistas do conhecimento, que nós tenhamos o papel mais de facilitador do que de professor, né, para que a gente evite aquela questão do ensino bancário, né, em que o professor é o dono do conhecimento e o aluno só, né, assimila. Então, né, a nossa preparação para os professores vão desde o layout da sala de aula. A gente tem essa preocupação para que não seja aquelas filas, para que eles não estejam enfileirados, para que eles consigam interagir, que seja, né, a gente busca justamente, né, o socio-interacionismo, que eles busquem interagir, que o que sabe um pouco mais ajude o que está com um pouco mais de dificuldade e que eles construam esse conhecimento e nós estejamos ali no papel de facilitadores, né, que vão trazer os desafios para que eles resolvam. Né? E essa é a palavra, é uma perspectiva em que eles sejam protagonistas e isso me emociona muito. Claro, na verdade, eu concordo em tudo, né? Você sabe, você me conhece, sabe o quanto eu acredito nesse protagonismo da juventude, no protagonismo da criança, principalmente nesse processo de aprendizagem, daquilo que lhe é
um direito, né? Que é um direito de, Exatamente. no caso da língua inglesa, de se tornar um cidadão global, de poder falar uma língua que é uma língua atualmente de todo mundo, né? Então, assim, uma língua internacional, uma língua que realmente faz essas conexões onde quer que estejamos. Exatamente. Então, assim, a gente sabe como hoje aprender inglês é fundamental, né, para a garantia de direitos no mundo globalizado. Com certeza, não é com isso? certeza. E me diga uma coisa, professora, quais hoje as perspectivas, né, de potencialização da língua inglesa nos anos iniciais? Tem algum projeto assim se consolidando de uma forma projetos mais e precisa? sonhos nós temos muitos, Certo. né? Nós pretendemos realmente, nós queremos, buscamos muito continuar realmente trabalhar da forma como a gente está trabalhando, que tem dado certo. A gente ouve muito os nossos professores, eles têm um lugar de fala, professores e professoras, os relatos deles e delas são muito importantes para a gente. Então, a gente ouve, a gente avalia, a gente busca, eles sugerem quais são as necessidades. Então, eu acho que o nosso principal objetivo é continuar trabalhando dessa forma que vem dando certo e buscando, claro, outras perspectivas, outras visões, outras pessoas também, né? E que amplie isso também para congressos, que professores também participem de congressos fora, que vejam o que é que está acontecendo por aí, que apresentemos nossas experiências também, que a gente mostre o que a gente está fazendo, né? Que a gente aprenda um pouco, a gente veja o que é que está acontecendo em outros âmbitos e que a gente também leve um pouco dessa experiência, que eu acho que é muito válida a gente passar essa experiência pioneira, inclusive para cidades menores, não somente para as capitais, né? Então, a gente tem essa esperança de que isso se amplie, de que isso não aconteça somente aqui em João Pessoa. E você vê que é possível, assim, de implementar o inglês nos anos iniciais em outros lugares também? Acredito que sim, com certeza, né? Qual seria um primeiro passo, assim, caso um governante, um professor de inglês, né, um secretário de educação esteja aqui nos assistindo? Qual seria um primeiro passo, assim, uma dica que você poderia dar realmente para começar esse processo de implementação de inglês numa rede municipal de um município no interior, por exemplo, né? Eu acredito que justamente buscar, né, onde é que isso está acontecendo, como é que está acontecendo e haver uma partilha realmente de como funcionou, né? Então, de repente, de haver um intercâmbio, entre uma cooperação, exatamente, entre um município e outro. Eu acredito que daria muito certo, né? A busca por profissionais. Né? Para iniciar. Então, o primeiro contato, eu imagino assim. Exatamente. Né? A iniciativa, né? A iniciativa de tentar inserir a criança numa aula de língua inglesa, né? Eu acredito assim que e de repente é um passo bem bacana. Isso, não necessariamente começar já de primeiro ao quinto ano, mas começar pelo primeiro e seguindo de forma gradativa, talvez, né? E é isso. Bacana, Jacilene. Né? E buscar investir também cada vez mais na questão do material didático. A gente trabalha com material didático muito bom. Os alunos têm um material didático que é voltado para a abordagem comunicativa também, de uma forma lúdica, que tem dado muito certo também. Dicas muito valiosas, então, né? Tem que ter cuidado justamente com o material, qual é o material que vai utilizar e como essas aulas serão. Né, como trabalhar com crianças. Carga horária também é algo importante. Carga horária é algo super importante. Né? Nós, é uma outra perspectiva que a gente tem, uma outra esperança da gente aumentar essa carga horária para realmente haver essa equidade que tanto buscamos. Ainda não conseguimos ter 4, 5 horas de aula semanais, mas a gente tem a esperança de que isso um dia se consolide. Quanto maior o contato, a gente sabe que mais significativo vai sendo também. E mais possibilidades vão realmente se inserindo, né, dentro da vida desses alunos na escola, não é? Exatamente. Estamos conversando com a professora Jacilene Rodrigues. Esse foi o segundo bloco do Traduzindo e daqui a pouco a gente conversa mais sobre a língua inglesa nos anos iniciais. Essa é a experiência e o compartilhamento de hoje. Até já, pessoal!
ponto, tem gol, tem emoção e o calor da nossa gente. Paraíba World Beach Games, terra do sol e dos jogos de praia. De 1º de setembro a 9 de novembro, João Pessoa recebe o maior evento esportivo de praia do Brasil. Campeonato Nacional de Beach Soccer, Jogos Universitários Brasileiros de Praia, Rei e Rainha do Mar, circuitos mundiais de vôlei e handebol de praia e muito mais. Traga a sua torcida. Governo da Paraíba. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lei, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo. Inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nos 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lei, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O Roberto entendeu que merece um tempo para se cuidar. Para Dona Luzinete, trabalhar é ter mais saúde. Já a Júlia trabalha por um futuro promissor para seus filhos. E o SESI Paraíba trabalha por todos eles, Robertos, Luzinetes, Júlias e todos os trabalhadores da indústria, do litoral ao sertão, levando saúde, bem-estar, educação e cultura para quem sonha com um futuro e faz acontecer. SESI Paraíba, cuidando de quem trabalha, fortalecendo o futuro. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Estamos de volta e esse já é o terceiro bloco do nosso programa dessa semana, né? O programa de hoje tá assim muito especial e hoje, né, estamos falando sobre inglês, principalmente na perspectiva dos anos iniciais, né? Do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Então, a criança que aprende a língua inglesa tem mais perspectivas, mais oportunidades de aprendizagem. É importante esse aprendizado para a sua evolução. A professora Jacilene Rodrigues, que é a nossa convidada, já disse que sim, já deu aqui também o testemunho dela, né, de como essa implementação aqui no município de João Pessoa vem fazendo a diferença na vida de tantas crianças. E, professora,
falou também, né, sobre várias dicas assim, sobre como implementar o inglês em outros lugares, mas também tem a questão do currículo, que foi desenvolvido autoralmente. Exatamente. Então, conta um pouquinho sobre a importância de um currículo, né, o currículo, da matriz curricular, e como é que foi feito esse documento aqui no município de João Pessoa. O município de João Pessoa tem seu próprio currículo, né? Então foi construído para todos os componentes curriculares e construído a várias mãos. Então temos um pouquinho de cada profissional dentro desse currículo. Então não foi feito sob uma perspectiva somente da coordenação diária, da gestão, mas também a partilha dos professores, que a gente, os professores se isso envolveram é muito nesse importante. processo. Professores e professoras que se envolveram nesse esse processo. Sugeriram, porque é o professor e a professora que está dentro da sala de aula, né? Eles estão colocando em prática, né, o que a gente acredita, né, o que a gente, como corpo docente, então vivencia também, exatamente, né? Vivenciam, estão lá, como a gente fala, com o pé no chão da escola, então ouvi-los e ouvi-las é essencial, né? Saber como é que está, porque cada escola é um mundo. Então, a realidade da minha escola pode não ser a realidade do professor X, da professora Y. Então, essa partilha, essa troca de experiências, essa troca de sugestões, inclusive, então, foi fundamental para que a gente construísse esse currículo, essa proposta curricular, a matriz curricular, da forma como ela foi construída. Então, para quem não sabe, assim, em outras palavras, o currículo é aquele documento onde o curso que vai ser ministrado ao longo do ano, todos os conteúdos, as habilidades, tudo que é esperado de se desenvolver no aluno, isso é colocado em um documento. Em um documento, é documentado e é uma proposta, né? Uma proposta, são sugestões, não é um documento obrigatório, mas como é que eu posso te dizer? Um norte, norte assim, para os professores e para a gente buscar fazer realmente um trabalho mais conciso, mais unificado. Né? Então, para que ninguém trabalhe assim de uma maneira totalmente diferente e acabe até de alguma maneira deixando de garantir os direitos de todos os estudantes de uma forma que realmente assim seja equitativa, que seja próxima, né, de acontecer da mesma forma. Tanto a matriz curricular que traz esses objetos de conhecimento, as habilidades a serem desenvolvidas, foi construída em conjunto com os profissionais, o corpo docente. Bacana. Dá para trabalhar inglês também em outros componentes curriculares? Sim, com certeza, em parceria. A gente tem as sugestões também de como trabalhar a interdisciplinaridade. Isso. E até porque o inglês ele também está muito ligado. Ele está presente, né, exatamente. Está presente em todas as áreas, em todos os campos de conhecimento. Então, é possível sim. E a gente pensou nisso também na nossa proposta, tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais, e com a participação de toda a equipe, de todo o corpo docente do município. Que legal, professora. A formação do professor de língua inglesa nos anos iniciais, como já bem falou, vem sendo uma constante nesse processo. Né? Então, como é que vocês vêm hoje conduzindo? Assim, o que é que vocês sempre tentam trabalhar com esses professores? Tem alguma questão também de planejamento? Fala para a gente, dá um panorama para a gente sobre esse trabalho da coordenação diária. Desde que nós implantamos o inglês nos anos iniciais, que a coordenação diária acompanha essas formações com professores e professoras, também os formadores que vêm de fora, que são o suporte da editora, do nosso material didático, que dá um suporte muito bom para a gente também. Qual a editora? A editora SM, que nos dá um suporte incrível, inclusive está vindo o formador do Rio de Janeiro, agora na próxima formação. Isso. E a gente passa para eles, é uma coisa muito, muito bem elaborada, porque nós passamos para eles as necessidades de formação que nós temos. Acontece ao longo do ano todo. Quando a gente implementou, era a cada 15 dias, porque nós começamos do zero, desde como fazer um plano de aula, um plano bimestral, os projetos, os speaking projects, que eu ainda não falei
sobre os projetos de certo. speaking, Pode né? falar. Então a gente planeja absolutamente tudo. A gente tem a parte teórica, a parte prática alinhada e a partilha dos professores. A gente tem um sharing de práticas, um best practices, eles mostram, eles partilham as práticas, né? E, nossa, tanta coisa. É, um movimento né? Então, a grande, gente eu faz sei que esse é. movimento de planejamento, a gente tem formações voltadas para planejamentos bimestrais, então a gente realmente planeja nas formações, a gente tem o início mais teórico para a gente realmente refletir, discutir. Os professores e professoras também como protagonistas, né? A gente escuta muito, então planejamos juntos, então é um trabalho muito, como é que eu posso te dizer? É como se fosse um quebra-cabeça, exatamente, né? Vai se encaixando e vai dando formular. certo. E a gente planeja bimestralmente, a gente planeja também os nossos projetos de speaking, que nossas avaliações, a forma avaliativa, a gente está fazendo diferencial até nisso. A nossa perspectiva de avaliação não é avaliação somativa, avaliação formal, é uma avaliação contínua e fazemos os mini projetos no final de cada bimestre, em que os alunos e alunas produzem. Então, no caso do inglês dos anos iniciais, os alunos já têm um projeto já tem um mini projeto, executar. Exatamente. Então, nós pensamos nas possibilidades de projeto, nós planejamos isso nos nossos momentos formativos. Começamos com a professora Anderlane, eu e a professora Anderlane, como eu falei anteriormente. Então, agora somos eu e o professor Felipe, coordenador de área, que fazemos esse trabalho com nossa equipe. E quais projetos geralmente assim são executados? São executados, certo. Alguns Esses exemplos, projetos, que são os que a gente chama de mini projects, eles partem desde considerando os objetos de conhecimento que foram estudados. É uma consolidação do bimestre. Os objetos de conhecimento são os objetos de conhecimento são os assuntos que os alunos estudaram. Por exemplo, os alunos dos primeiros anos estudaram Toys and Colors, por exemplo, brinquedos e cores. Mas eles não aprenderam somente o nome dos brinquedos, não é somente sobre repertório lexical. Eles aprenderam o vocabulário, exatamente. Eles aprenderam a falar sobre os brinquedos dele, claro que de acordo com o que eles já conseguem produzir. Então, principalmente no primeiro ano, é muito mais voltado para a oralidade, para a produção oral, do que para a produção escrita. Claro, né? Eles estão num processo eles de estão ainda no projeto, exatamente. Uhum. Então, eles aprendem a falar sobre o brinquedo favorito deles, por exemplo, né? Então, ele vai aprendendo, ele vai trazendo, a gente vai buscando brinquedos também, a gente trabalha com realias e até os próprios brinquedos, constrói os brinquedos. Então, deixa eu te dar um exemplo de um projeto que eu acho super interessante. Eles constroem o próprio brinquedo, a gente busca utilizar materiais que já tem na escola, materiais recicláveis, né? Então, eles constroem um brinquedo que eles gostam e ao mesmo tempo aprendem a falar sobre exatamente. esse brinquedo, então eles vão desenvolver as habilidades, a criatividade, a coordenação, né, a coordenação motora e não é somente sobre aprender inglês, é sobre desenvolver outras habilidades. As habilidades. E o aprendizado de inglês está em conjunto, está sendo natural nesse processo. Exatamente, e vão interagir, como eu lhe falei, é tudo de uma forma mais sócio-interacionista, trabalham em grupos, né? E eles podem construir esse brinquedo e depois eles vão aprender, eles vão apresentar, esse brinquedo. Apresentar para a turminha, para os próprios colegas, eles vão mostrar na escola. Isso a professora é livre para fazer como ele achar melhor, como for melhor para a realidade da sua escola. Por né? isso que Então fala eles tanto falam no real uso da língua. Então né? eles vão apresentar os brinquedos, né? Esse é meu brinquedo favorito em inglês, e falar sobre a cor, eles já aprendem alguns adjetivos, então eles vão dizer se é grande, se é pequeno, né? E é muito interessante, e eles ficam muito motivados a fazer essas produções e a mostrar, e eles acham lindo estar falando inglês. Então, assim, exatamente. Então, eles trazem, né? A gente busca nos planejamentos dos projetos trazer o máximo possível o que eles estudaram durante aquele bimestre, para realmente consolidar aquelas habilidades, né? E os professores têm, e professoras, eles têm uma ficha avaliativa. A gente chama de ficha avaliativa
mas não voltado para avaliação no sentido uma nota tradicional pronta, de uma nota pronta, assim. exatamente. Certo. São pelas habilidades. Se os estudantes, as estudantes estão conseguindo desenvolver aquelas habilidades, se a habilidade foi consolidada. Então, leva-se em consideração todo o processo do bimestre nessas apresentações desses mini projetos. Então, os maiores, eles já podem falar sobre countries and nationalities. Eles podem, países e nacionalidades, desculpa. Eles já podem fazer um role play, uma conversa entre eles, né? Eles imaginam uma situação. Então, tem uma série de mini projetos que são feitos de acordo com cada faixa etária. E o saldo vem sendo bem positivo. Vem sendo bem positivo. Percebo. A gente tem recebido, né, os professores e professoras, eles geralmente gravam, eles têm autorização dos responsáveis para gravar, então a gente fica só entre a gente, claro, a gente não divulga as imagens dos alunos, mas são apresentações incríveis, então, e tem até um professor que tem um canal no YouTube, viu? Nossa, que com legal. Essas produções dos estudantes, das estudantes, que tem sido, assim, muito... Nossa, eu falo com muito orgulho, uma aprendizagem desculpa. significativa de todas as formas possíveis Então, e imagináveis. a forma avaliativa é essa, esse mini projeto em que eles mostram realmente o que eles estão construindo. A gente não tem avaliação escrita formal. Bacana. Você falou também, né, num dos blocos, sobre essa perspectiva, inclusive, de um programa de intercâmbio na rede municipal de ensino de João Pessoa. Né? Então, assim, a gente citou rapidamente, eu falei o nome do programa. Então, assim, eu sei que a gente está falando sobre, está focando no inglês nos anos iniciais, mas também a gente sabe o quanto o inglês nos anos iniciais vai formando toda uma cultura para um inglês nos anos finais, né? Na vida de forma geral. Isso. Esse programa de intercâmbio tem conexão com a aprendizagem do inglês nos anos iniciais, por exemplo? Com certeza, Jonathan, porque o que é que acontece? A gente tem percebido que as crianças que estão chegando no 6º ano, 7º ano, eles estão chegando com aquela visão completamente diferente. Então, a gente já não começa do básico da língua inglesa com esses estudantes. Eles já chegam exatamente e tem estudantes que muitos deles nos surpreendem no sentido positivo, não dizendo que a gente não espera, mas eles vão muito além. Foi muito emocionante. Eu acho que se você me perguntar o que mais me emocionou esse ano foram as entrevistas com a seleção dos estudantes, das estudantes para o intercâmbio. Imagina. Como eles estão produzindo inglês, né? De como eles estão se esforçando. E um deles, né, falou uma coisa que nos tocou muito, a gente trocou muito isso. Por que você gostaria de participar desse intercâmbio? Para poder, no futuro, ajudar minha família. Olha só, para abrir portas, olha a perspectiva, para abrir as portas para o meu futuro. 13 anos. Para que eu possa ter a oportunidade de ter um futuro melhor, porque a língua inglesa vai fazer o diferencial no meu futuro, porque eu quero aprimorar os meus conhecimentos de língua inglesa. E esses estudantes, eles passaram pela entrevista também em inglês, que são o nosso resultado, né? Claro, então, a gente vê que realmente o resultado também do ensino de língua inglesa do Celeste, do CEMAP, que a gente... Outras instituições que fazem parte. Exatamente, que nós estamos envolvidos também, né? As escolas bilíngues, as escolas integrais, em que os alunos têm a oportunidade de ter mais aulas de língua inglesa, mais carga horária. Então, a gente já está vendo, já está colhendo esses frutos, né? Então, para o intercâmbio, isso foi incrível ver como ciclo, isso... Né? Exatamente. De então, desde o 6º ano. Evolução, exatamente. Então, e de incentivo. Exatamente. Para os próximos intercâmbios, a gente já está vendo que realmente a coisa está mudando, que realmente os alunos e alunas estão evoluindo. Você mudança cultural, inclusive, com certeza, na própria rede, a partir porque um dos pontos, programa, né, assim, dos pré-requisitos para participar do programa são as notas. Então, eu estou na sala de aula ainda, eu tenho percebido nos meus alunos e alunas uma outra perspectiva também. Hoje, inclusive, eu dei aula pela manhã, outro posicionamento, eles mais preocupados, mais engajados. Hoje, uma aluna me disse, teacher, eu tenho que melhorar o meu inglês, porque eu quero... uma aluna de 6º, 7º ano, porque eu quero ir para os próximos intercâmbios. Olha, o que é que eu lindo, faço para né? melhorar o meu inglês? Então, um dos pontos, né,
dos pré-requisitos para eles participarem do intercâmbio foram as notas de língua portuguesa, matemática e língua inglesa. Então, eles estão mais preocupados, eles e elas estão mais preocupados em ter notas melhores, e eu acho melhores. Então, eu acho exatamente. Ele sabe que aquele esforço dele Isso, vai gerar frutos, exatamente. Né? Vai gerar então, eles estão mais preocupados. Na vida exatamente. deles, então, eu aposto que esses alunos e alunas, eles vão estar mais envolvidos com os estudos. Que legal, um ciclo realmente bem virtuoso e que traz muita transformação, com toda certeza. E incrivelmente eles partem desse princípio também, não é apenas ir para a Inglaterra, não é apenas ir para o Canadá, é buscar novos horizontes, são novas perspectivas, é ampliar, né? É sair, né? Eles que diziam, eu tenho uma aluna que está indo, por incrível que pareça, também, e ela sempre dizia, muito boa, incrível. Mas ela, no primeiro dia, hoje ela está no 8º ano, primeiro dia de aula no 6º ano, ela dizia, teacher, eu nunca vou sair do Brasil, por que eu preciso aprender inglês? Olha só, né? Então, né, olha o relato dessa menina. E ela muito boa, muito esforçada, mas ela achava que jamais iria sair do país. Então, olha, você está vendo que a gente, eu sempre digo para eles, né? Vida, e sempre passo para eles a minha história. Então, vamos lá, gente, vamos sonhar e vamos sonhar grande. Não vamos, eu nunca vou. Vamos lutar para que a gente vá, para que a gente tenha oportunidades. Vai ser ótimo depois contar com sua presença aqui no Traduzindo, professora, para falar sobre essas experiências, esses relatos, trazer esses relatos desses estudantes depois que eles voltarem desse programa Exatamente, de intercâmbio. E isso está trabalhando também até a autoestima, a autoconfiança deles. Com certeza. Está entendendo? Eles agora são cidadãos globais, né? Estão indo para o mundo. E vão voltar com certeza com outra perspectiva de futuro. Né, do ensino, né? E espero da aprendizagem exatamente, da espero muito que outras oportunidades venham para que a grande parte dos nossos alunos e alunas possam passar por essa experiência incrível e que eles estudem muito inglês para que... Com certeza. E quem quiser, quem nos assiste, quem quiser aprender mais o inglês, quiser potencializar, deixa alguma dica aqui para o pessoal, o que é que eles têm que fazer, né? Não só, enfim, crianças, adolescentes, mas também os adultos que sonham em aprender inglês, mas às vezes dizem assim que tem uma barreira. Isso. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que é aí que está o primeiro ponto, né? Eu acho que é aí que está o primeiro ponto. É não buscar as barreiras, é buscar vencer as barreiras e não deixar se vencer pelas barreiras. Porque se a gente estagna, eu acho, viu, né? Minha gente? Se a gente stuck pois é. nas barreiras, a gente não consegue. Então, isso, é realmente buscar vencer essas barreiras e acreditar que é possível sim. Claro que é, e não se comparar, né? Porque... fulano, meu amigo, minha amiga, aprendeu rápido e eu não aprendo, que eu tenho mais dificuldade. Nós temos o nosso tempo, então é respeitar o nosso tempo e realmente assim, buscar formas. Pessoal, às vezes a gente consolida algumas habilidades, assim, às vezes demora um pouquinho mais de tempo, mas depois que elas se consolidam, né, de uma forma mais básica, muito do aprendizado seguinte vem com a fluidez maior. E buscar aprender com prazer, buscar formas, buscar ouvir músicas, né, que você gosta, assistir séries que você gosta em inglês, mas se eu não estou entendendo nada, mas você que pensa que não está entendendo nada, então põe a legenda em inglês, está apurando a escuta, exatamente, né? E vamos investir. Tem que ser curioso também, não é, professora? Isso, exatamente, né? Esse hábito de procurar no dicionário, né? Uma tradução, e claro que usar as tecnologias. Exatamente. Hoje em dia nós temos uma série de coisas, né, de aparatos tecnológicos para nos ajudar. Mas, claro, se tiver a oportunidade de buscar um curso de línguas, isso é essencial. Vários cursos gratuitos, vários cursos gratuitos, sim, né? Baixo investimento, exatamente, assim, né? Financeiro. Então, a própria rede oferece os cursos do Celeste, né, do Centro de Línguas, semestralmente, certo? Com vagas realmente mais garantidas para alunos da rede, alunos e alunas da rede, que não tem somente língua inglesa, claro que é importante. A língua inglesa é uma língua global, mas temos o espanhol, francês, alemão, Libras, né? E temos também o CEMAP, que espero que cresça, né? Ainda mais lá na Zona Sul. Lá na Zona Sul, né? Isso, e
temos vagas que são ofertadas semestralmente também, totalmente gratuitas, com um professor excelente, né? E gostaria também de aproveitar para agradecer ao professor Lucas pelo excelente trabalho que ele está desenvolvendo lá no CEMAP, professor super experiente. Então, quem tiver interesse, busca o CEMAP, que é totalmente gratuito e um curso totalmente de qualidade. Em breve estará falando inglês fluentemente. Pois é, quantas dicas bacanas. Né? Não somente para a questão de necessidade profissional, mas para pessoal também, pessoal também, para conhecer outra cultura cognitiva. Aprender uma língua inglesa é indicada para as pessoas. Eu espero não desenvolver, porque eu nunca vi que eu estou tão esquecida, né? Não sei como é que eu posso ser tão esquecida, mas justamente o estudo de uma língua estrangeira, né? O estudo de uma língua estrangeira ativa a nossa memória, né? Então, vamos lá. Independente da idade, estou muito velha para aprender inglês. Não está. Há sempre tempo. Há sempre tempo, e só isso, querer. Pessoal, né? Essa é a professora Jacilene Rodrigues, que deu um show aqui falando sobre o processo de implementação do inglês nos anos iniciais, a importância dessa língua, falou sobre intercâmbio também, enfim. Muito obrigado por sua participação. Eu que lhe agradeço pela parceria de sempre, a honra é toda minha. Poder contar com você, não só no mundo profissional, mas também no mundo pessoal. Essa é minha amiga de verdade, viu, pessoal? E eu tinha que trazê-la aqui para o nosso programa para falar sobre sua história e também trazer toda essa perspectiva e visão profissional, principalmente para um direito já constituído, que é o da gente formar cidadãos para o mundo. E na perspectiva da linguística, né, da linguagem, a gente sabe o quanto a língua inglesa é fundamental. Então, muito obrigado, Jacilene. Eu que agradeço Jacilene. pela oportunidade, espero ter contribuído. Com toda certeza. Muito obrigada pela parceria de sempre. Temos muitos outros projetos pela frente. Com toda certeza. O Traduzindo desta semana fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem com mais um assunto para você que é incrível, né? Até mais, pessoal. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite.